E aí pessoal, o professor Marcos aqui, vamos para o giro geopolítico da semana, comentar aqui algumas notícias que eu achei interessante para discutir com vocês. Vamos lá? Macron fará cúpula de emergência sobre a guerra da Ucrânia, olha só. Na verdade, esta cúpula já aconteceu dia 17 e isso foi resultado das ações de Donald Trump. Estamos percebendo que Donald Trump está se aproximando de Putin nas negociações quanto à guerra da Ucrânia. Como ele disse, ele vai acabar com a guerra, realmente está agindo para isso. No entanto, surpreende, pois está se aproximando de negociar com Putin e não com Zelensky. Uma vez que no governo Biden o apoio sim foi diretamente dado e exposto, nas redes, na mídia, para a Ucrânia. Macron fará esta cúpula de emergência sobre a guerra na Ucrânia. O encontro de líderes europeus acontecerá na segunda-feira em meio a tensões sobre a postura dos Estados Unidos com relação a negociações pelo fim do conflito entre Ucrânia e Rússia. Olha só, a Rússia é uma preocupação geopolítica para os países europeus e não é de hoje, já de muito tempo. E as ações de Donald Trump são preocupantes. Ele fez uma proposta um tanto quanto estranha de que a Ucrânia tinha que pagar os gastos dos Estados Unidos com a guerra, dando-lhe seus recursos naturais, Uma coisa assim totalmente absurda. Era um cheque em branco para o Zelensky. Além disso, a negociação, as ações de Trump não envolvem a própria Ucrânia. Então, como é que isso vai acontecer? E, além do mais, nós tivemos também estes dias um post do Trump nas redes sociais, onde ele fala que o Zelensky é um ditador, que não teve eleições durante esta guerra, que ele fez joguinho, usou o Biden, se aproveitou dele nesta guerra, que ele fez um péssimo trabalho e que o Trump e o governo Donald Trump é que vai resolver esta guerra. Então, estamos acompanhando aí esse desdobramento geopolítico surpreendente, uma vez que acho que principalmente os fãzinhos aí do Donald Trump achavam que ele iria assim acabar com esta guerra, mas ali enfrentando a Rússia de fato, o que não está acontecendo. Criptomoeda promovida por Milei será investigada por fraude, olha só. O Milei ele fez um post promovendo uma criptomoeda. Esta criptomoeda, os ativos dela estavam concentrado, 80% estava concentrado na mão de poucos investidores. Com a promoção dele, bombou, supervalorizou, foi uma ação especulativa. E depois os investidores venderam, as ações caíram e muita gente teve prejuízo com isso. Aí ele vai ser investigado por conta desta ação, desta atitude, que ficou aí meio que, aliás, julgaram como um golpe. Os cinemas chineses não precisam mais de Hollywood. Recentemente a China lançou um filme, Neza 2, isso. E ele se tornou o filme de maior bilheteria da China e o 8º filme de maior bilheteria no mundo. Ele desbancou divertidamente. Mas o que isso tem a ver com geopolítica? Bem, existe um termo que nós utilizamos chamado de soft power, que é quando as potências utilizam o poder da cultura para influenciar o poder da informação também. Neste caso, da cultura. O cinema é cultura, ele transmite ideias, ele transmite valores. E além do mais, o governo investir nisso é estratégico. Então, o governo chinês investiu nesta produção e isso é sim uma estratégia geopolítica do que nós consideramos de soft power. A cripto está criando uma alternativa às sanções internacionais. Vejam só, este mundo digitalizado, este capitalismo digitalizado tem criado mecanismos para alguns países fugirem das sanções dos Estados Unidos. A Rússia está fazendo isso, dentre outros países, porque as criptos fogem da fiscalização. Então, os países que estão sob sanções econômicas norte-americanas estão negociando uns com os outros e aqueles que têm são proibidos de negociar com estes países, estão usando as criptomoedas para fugir da fiscalização e, claro, lucrar com isso. Um mecanismo deste capitalismo informacional,
o qual esses países estão utilizando. Moraes determina bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Segundo a decisão, o bloqueio foi motivado por reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais por parte da plataforma. Moraes deu algumas ordens, uma delas, a empresa tinha que nomear um representante legal no Brasil, teria que suspender os pagamentos também a Alan dos Santos, aquele influencer, né, bolsonarista, e o não cumprimento disso fez com que Moraes bloqueasse e também aplicasse multa. A empresa já se manifestou e diz que as ações de Moraes não têm validade nenhuma nos Estados Unidos. Então nós estamos vendo mais uma vez esta queda de braço entre o Estado e as grandes empresas de informação, as big techs de informação. É uma discussão muito interessante, uma vez que o poder destas empresas está em um espaço onde o controle é muito difícil do Estado, que é o cyberespaço. É uma discussão muito interessante. E, claro, são dois agentes, né, que detêm poder no mundo: as grandes empresas e os estados-nação. No caso aqui no Brasil, esta frente está sendo tomada pelo o poder judiciário de enfrentar estas empresas para não fazerem as coisas do jeito que elas querem nos países. E aí, você concorda? Você acha que o poder do Estado não deve intervir nesta circulação de informação, que essa liberdade deve ser restrita? Ou você concorda com o poder do Estado sobre estas empresas? Deixa aí seu comentário. Então estas foram as notícias. Se você está até aqui, curte, comenta, segue aqui a página que você ajuda o canal, certo? Então, até a próxima. Professor Marcos agradece.